Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 37, e a palavra vai nos dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Interessante esse texto bíblico, quando Jesus ele faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é a capital, é a cidade do grande rei, a cidade de Davi, a capital da Judeia, e era o principal ponto turístico religioso dos judeus. Por isso que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, lá no poço, ela diz para Jesus, vocês judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que é o Monte Gerizim. E aí Jesus diz para ela, mulher, eu te digo a verdade, que está chegando a hora em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim vocês vão adorar. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Hoje, o lugar de adoração a Deus é a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Então eu posso adorar a Deus em todos os lugares, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. A minha vida é um sacrifício constante de adoração. Não existe mais hoje uma separação entre ações e sentimentos e Deus olha o nosso interior. Deus não adianta fazer coisas, cantar, pregar, fazer obras e você não ter um coração adorador. Um coração onde Deus é o centro daquilo que você está fazendo. Então, adorar a Deus não é música, adorar a Deus é a sua vida rendida, o seu coração rendido. Tudo que você fizer para Deus, primeiro você já tem que ter feito dentro do seu coração. Deus ele vai olhar sempre a motivação por trás das atitudes, das ações. Quando Jesus olha para Jerusalém, e esse capítulo aqui 23, Jesus já estava praticamente ali na cidade de Jerusalém para o momento final, porque foi em Jerusalém que Jesus foi traído, foi em Jerusalém que Jesus foi capturado, foi em Jerusalém que Jesus foi assassinado. Então o que Jesus diz? Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, cidade que mata os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, eu quis proteger vocês, eu quis ter vocês sobre as minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos, mas você não deixou, você não quis, você não aceitou, você não se permitiu viver essa graça. Eles estavam tão cheios de si mesmo. Havia em Jerusalém era um centro de adoração. Era um lugar onde tinha muitos escribas, tinha muitos sacerdotes. Ali em Jerusalém tinha o templo e era um lugar de adoração. Todos os judeus espalhados pelo mundo inteiro, eles nas épocas das festas, das comemorações religiosas do povo judeu, eles saíam das suas cidades e iam para essa capital, para Jerusalém, para adorar a Deus. Então ali estava o centro, ali tinha as melhores escolas rabínicas, ali tinha os melhores ensinamentos sobre a palavra de Deus e o templo que Salomão ergueu, orientado por seu pai Davi, estava ali. Então ali era um lugar realmente de muita religiosidade com o passar do tempo. Então eles não recebiam. Jesus foi recebido algumas vezes bem. Até no finalzinho aqui, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele já sabia que ele estava indo para Jerusalém e que ele seria traído, morto e tal. Ele foi recebido pelo povo que acompanhava, pela multidão. Ele foi recebido com muita festa. As pessoas até tiravam os mantos, colocavam ramos para Jesus passar e diziam, né? Bendito é aquele que vem, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
Mas fato é que na própria Jerusalém Jesus foi capturado, foi assassinado. Então esse lamento que Jesus fala para Jerusalém é muito interessante. E Jesus já lança, ele já revela o futuro. Ele não está condenando, mas ele já está falando do futuro daquele povo, porque Jesus diz que eles seriam aprisionados, capturados, a cidade seria destruída e tudo. Mas isso por quê, gente? Por causa da rebeldia deles. Por causa da desobediência, por causa do perdão de Deus, da graça de Deus que eles não quiseram receber, por causa da dureza do coração deles. Eles não se rendiam à graça de Deus, então acabava que eles sofriam as consequências dos seus próprios atos. E aí, Jesus já estava profetizando, olha, ele já estava vendo que aquele endurecimento do coração daquele povo traria para eles uma destruição. E foi o que aconteceu, muita perseguição, destruição. Se você for acompanhar a história de Israel, de Jerusalém, dali pra frente você vai ver, poucos anos agora, gente, me parece que, eu não vou me lembrar muito bem da data, mas 1954, 52, acho que é 1954, que Jerusalém, ela recebeu novamente por uma votação na ONU o direito de ser chamado país, Israel no caso, recebeu o direito de ser chamado país, porque até então não era mais considerada como um país, mas receberam direito. Na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler foi lá, matou mais de 6 bilhões de judeus. Então houve um massacre, tudo isso porque eles escolheram o fruto da desobediência deles. Não só eles, mas também a sua descendência, a sua geração. Então, mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto é o fato de Jesus querer dar graça, dar perdão, é Jesus querer abraçar Jerusalém, é Jesus querer, o desejo de Deus ele olha para mim, para você, e ele quer nos acolher, ele quer nos abraçar, mas muitas vezes não deixamos Deus fazer isso, não recebemos essa graça, não recebemos esse amor de Deus. Eu quero contar para você uma história, uma parábola. Uma vez, nos tempos do faroeste, uns anos atrás, no tempo do faroeste, um homem, ele cometeu um crime e ele foi sentenciado à morte por causa do crime que ele cometeu, naqueles tempos do faroeste. E aí diz que naquele tempo o povo da cidade ficou com dó daquele homem que cometeu aquele crime, talvez foi por acidente, e o povo da cidade mandou cartas para o governador, que seria a única pessoa capaz de perdoar, de dar uma carta de perdão para aquele homem, porque ele foi condenado à morte. E nos Estados Unidos, né, naquela região do faroeste, aquele tempo lá, era assim, a pessoa cometeu um crime, foi condenada à morte, morria mesmo, era enforcada mesmo. E o povo da cidade ficou triste e ficou com dó daquele homem que foi condenado à morte, e escreveram cartas, todo mundo fez um abaixo-assinado, não sei por que motivo, mas eles foram interceder por aquele homem que estava condenado à morte e mandaram cartas para o governador. O governador recebeu todas aquelas cartas e aquela mobilização da população da cidade, e pensou, poxa, o que será que esse homem tem de especial que todo mundo está pedindo o perdão para ele, pedindo absolvição? E o governador, ele queria ver quem era esse homem com seus próprios olhos, para poder decidir se ele ia dar o perdão ou não para ele. E o governador se disfarçou de pastor e foi até na prisão. Aí o governador chegou lá com a Bíblia, e dentro da Bíblia, o governador, que estava disfarçado de pastor, de reverendo, ele colocou a carta de perdão para aquele homem. Ele colocou dentro da Bíblia a carta de perdão. E ele chegou lá na prisão para poder fazer uma visita, mas disfarçado de pastor. Quando aquele homem que estava condenado à morte, lá dentro da prisão, viu o pastor, começou a xingar, começou a lançar insultos, sai daqui, eu não quero saber de você. E o pastor, o governador disfarçado de pastor, falou, não, meu querido, aqui eu trouxe para você a Bíblia, eu quero falar com você do amor de Deus. E ele, não quero saber, e vai embora, e xingou. E ele ficou tão alterado, o prisioneiro condenado à morte ficou tão alterado, que o governador não aguentou ficar ali, ele estava disfarçado de pastor e foi embora, porque o cara não recebeu ele. E quando o governador foi embora, né, o carcereiro disse para aquele prisioneiro, nossa, como você é idiota, você é muito burro. Aí ele, por que você está falando isso? Porque esse homem que estava aqui disfarçado de pastor era o governador do estado, ele veio dentro da Bíblia, ele trouxe para você a sua carta de perdão, e você perdeu a oportunidade. Aí aquele homem foi levado, né, no dia que estava marcado para ele ser enforcado. E quando eles perguntaram para ele, você quer dizer umas últimas palavras? Ele disse, eu quero sim. Aí ele falou, eu quero que todo mundo saiba que hoje eu vou morrer
Não é por causa do crime que eu cometi. Hoje eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. E às vezes acontece assim, muita gente vai acabar sofrendo as consequências não pelos crimes, pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão e pela graça de Deus que elas vivem recusando. Recusam a Deus de todas as formas. Não querem obedecer a palavra, não querem viver uma vida consagrada para Deus, não querem receber o perdão de Deus. E Deus, ele nos perdoou. Diz a palavra de Deus, tem um versículo que eu amo, que está aqui em Isaías 43, 25, que diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões. Transgressão é pecado, a mesma coisa de iniquidade, é transgredir a lei de Deus, por amor de mim, e que não me lembro mais dos seus pecados. Quantas pessoas vivem a vida se sentindo culpadas pelo que fizeram e acham que não tem perdão, elas não aceitam o perdão e a graça de Deus. Eu quero dizer para você que me acompanha, você que está me ouvindo, você que está me vendo: olha, Deus perdoou você, aceite o perdão, aceite a graça, não recuse. Até quando você vai lutar contra o chamado de Deus? No final de todas as coisas, o ser humano, toda a raça humana, não vai ser condenada pelos crimes, pelos pecados que cometeu, pelas transgressões que cometeram. Eles serão condenados pela graça que eles recusaram. Porque Jesus entregou sua vida lá na cruz por todos aqueles que creem. Então, enquanto eu vivo, todas as pessoas que estão andando sobre a terra, todas as que já viveram aqui, elas vão ser condenadas, não é pelas coisas que elas cometeram, mas é pela graça que elas não aceitaram. É pelo amor e o perdão que elas não aceitaram. Então, que você possamos entender. Não importa quão grave foram os nossos crimes, os nossos pecados, e se a gente ainda continua falhando, nós precisamos entender: Deus apagou os nossos pecados por amor. Ele apagou as nossas transgressões por amor. E Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção, pelo meio do sangue de Jesus, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não merecemos, jamais vamos merecer o que Jesus Cristo fez por nós, jamais vamos merecer o amor de Deus, jamais vamos merecer nada disso. Nós somos realmente indignos, mas o sangue de Jesus, o amor de Deus, ele nos faz dignos, a graça dele nos faz dignas e dignos. Então, meu querido, minha querida, não importa o que você já fez na sua vida, quantas pessoas às vezes estão na casa de Deus, andam com Deus há tantos anos, mas ainda vivem como pecadores, sentem-se oprimidos pelo peso do pecado, ainda se sentem sujos, imundos, indignos. Muitas pessoas se sentem indignas. E Jesus abriu o caminho. Jesus nos chamou para sermos amigos e não servos. Jesus nos chamou para sermos filhos e não escravos. Ele nos chamou para sentar à mesa e não aos pés. Então nós precisamos entender. Muita gente está perecendo. Não é pelas coisas que fez, mas é pela graça, é pelo perdão que não recebe. É pelo amor que recusa. E Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis pegar você e colocar você debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis curar você, quantas vezes eu quis proteger você, quantas vezes eu quis sarar você, eu quis perdoar você, eu quis restaurar você, eu quis mudar a sua vida, mas você não deixa. Você não deixa. Por favor, acorda. Deixa eu ser Deus na sua vida, deixa eu cuidar do seu coração, deixa eu cuidar da sua família, deixa eu cuidar dos seus sentimentos, deixa eu curar suas feridas, deixa eu restaurar você, deixa eu fazer isso, porque você não deixa, porque você me impede, porque você me recusa. Olha, lá na frente, aqueles que se recusam a receber a graça de Deus, aqueles que se privam da graça de Deus porque não querem perdoar, porque não aceitam ser perdoados, porque não aceitam, porque se acham indignos e tudo, no final serão condenados por causa da graça que recusou. Mas a graça, gente, não tem. A palavra fala que a graça é para quem crê. O único requisito é crer. Então creia, porque Deus quer você, Ele quer proteger você, Ele quer cuidar de você, Ele quer amparar você, mas você precisa permitir Ele fazer isso. Que essa palavra
vá ao seu coração agora, como uma flecha, e que você possa viver esse amor e essa graça de Deus. Não recuse o amor de Deus, não recuse mais a graça de Deus, não recuse o perdão de Deus, não recuse a presença de Deus na sua vida. Deixa Ele fazer, deixa Ele cuidar de você. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pois o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor venha, Pai querido, com o Teu amor e com Tua graça sobre as nossas vidas. Que possamos deixar o Senhor agir no nosso coração. Que possamos deixar o Senhor curar as nossas feridas. Que possamos deixar o Senhor fazer a sua obra na nossa vida. Que não venhamos mais ser como aquele homem que já estava ali, tão amargurado pelo seu crime, tão amargurado pela sua condenação, que ele não quis ouvir mais ninguém, ele se fechou. E quantas pessoas estão se fechando para a vida, se fecham, são tão machucadas, se sentem tão culpadas que elas se fecham. Elas se fecham para tudo, se fecham para novas oportunidades de felicidade, se fecham para tudo. Elas não conseguem compartilhar mais sentimentos, não conseguem compartilhar mais alegria. Elas acham que todo mundo é igual àquelas pessoas que feriram ela. Que o Senhor possa curar os nossos corações. Que o Senhor possa nos mostrar, abrir os nossos olhos e nos mostrar o novo que o Senhor tem pra gente. Nos cura do nosso passado, Senhor. Cura os corações, cura as vidas, cura as mentes, cura o emocional. Arranca essa depressão dessa pessoa, que é uma raiz, Pai querido, de traumas do passado. Que é uma raiz, que é uma causa de decepção, de traição, de frustração. Pai querido, de abandono, de falta de amor, de agressão. Tira, Senhor, essa depressão, cura, como diz a Tua palavra. Sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Cura-me e serei curado. Pois quando o Senhor cura mesmo. Quando o Senhor sara mesmo. Que possamos desejar essa cura agora. Que possamos buscar essa cura agora. Que possamos falar, Deus, eu quero. Muda a minha vida. Muda meu coração. Muda, Senhor. Muda, Deus, vem, por favor. Muda a nossa história. Que nós possamos fazer essa oração sincera. Porque o Senhor age nas nossas vidas é assim. Quando nós nos rendemos a Ti. Muda as histórias, muda as vidas, muda os corações, cura as feridas. Senhor, quantas pessoas estão doentes fisicamente, mas porque estão tão doentes dentro da alma. As doenças físicas é porque o corpo não aguenta mais de tanto problema emocional, de tanta frustração, de tanta tristeza, de tanta mágoa, de tanta falta de perdão. Ela tá tão machucada, ele tá tão machucado dentro da alma, do coração, das emoções, das lembranças do passado, que agora o corpo está clamando, o corpo está doente. Em nome de Jesus, libera uma cura sobre nós. Que haja cura agora, que doenças físicas que têm origem no emocional, que têm origem no espiritual, em nome de Jesus sejam curadas agora. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, solta esse corpo agora, solta essa mente, problemas na mente, doenças na mente, em nome de Jesus, solta essa pessoa. Espírito de loucura, solta essa mente agora, solta espírito maligno, solta espírito de morte, solta essa vida agora. Saia dessa casa agora, saia desse casamento, saia dessa vida, saia dessa criança, desse adolescente agora. Que haja saúde, que haja vida, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, Pai. E desde já te agradeço. Nós recebemos em nome de Jesus. Amém.